22 de outubro de 2024, terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Os saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos mais uma manhã, começarmos o nosso dia na presença do Senhor, palavra viva. E hoje nós vamos meditar a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2, versículos do 12 ao 22. Irmãos, naquele tempo éreis sem Messias, privados da cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com os seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Assim, já não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, que palavra bonita hoje a igreja nos entrega nesta primeira leitura da liturgia da Santa Missa. Aqui Paulo está dizendo que quando não tinhais o Messias, vós éreis privados da cidadania em Israel. Vós éreis estranhos às alianças da promessa. Vós não tinhais esperança em Deus no mundo. Olha só que bonito. Mais uma vez ele vai continuar falando, como na perspectiva do texto de ontem, do homem antes de Jesus e do homem depois de Jesus. Por quê, minha gente? Retomando um pouquinho a dinâmica e a perspectiva da reflexão de ontem. Se nós, que depois de dizermos que passamos pelo encontro com Jesus Cristo, e nós continuamos numa vida a mesma maneira do tempo que nós não conhecíamos Jesus, isso quer dizer que a caminhada cristã, a vida cristã, a caminhada de igreja, ela é insignificante e não muda nada. Ora, mas o encontro com Jesus, ele tem exatamente o objetivo, a finalidade de transformar a nossa vida, de fazer de nós homens e mulheres novos. Quando éreis sem Messias, éreis privados da cidadania de Israel, ou seja, no fundo o que ele está dizendo? Quando não conhecieis o Messias, vós não
tinhas pertença a esse povo, que é o povo escolhido por Deus. Então, ele vai dizer o seguinte: por meio de Jesus Cristo, nós começamos autenticamente a fazer parte do povo escolhido. Olha que bonito isso. No versículo 13 ele continua: mas agora em Jesus Cristo, vós que outroras estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Então, minha gente, aqueles que caminham na presença de Jesus, essa é uma verdade do texto de hoje. Aqueles que caminham na presença de Jesus nunca estão longe do Deus soberano, onipotente, o Pai das misericórdias. Isso é uma verdade, uma realidade. E nós precisamos aprender o tempo todo a permanecermos em Deus. Permanecermos em Deus por meio de Jesus Cristo. Quem fala de Jesus, quem ama Jesus, quem professa fé em Jesus, quem escuta a palavra de Jesus, seus ensinamentos, seus exemplos, seus testemunhos, no fundo se achega, se aproxima do eterno e soberano Pai. É esse o convite da palavra de hoje, né? Outrora estáveis longe, né? Mas agora vos tornastes próximos. Uma pergunta que a palavra de Deus hoje nos leva a nos fazer a nós mesmos. Você é uma pessoa próxima de Deus? Você tem rezado? Você tem lembrado de Jesus ao longo do seu dia? É aquela velha coisa que eu sempre falo, né, minha gente? Às vezes a religião pode se tornar um atributo, um compromisso social de fim de semana. E eu acho que o objetivo da nossa religião, da nossa igreja, o objetivo de uma vida espiritual alicerçada, madura, não é esse, né? E eu vejo que tem muita gente que vive a religião dessa maneira, né? De segunda a sexta-feira, eu sirvo ao dinheiro, eu sirvo aos meus afetos, eu sirvo aos meus interesses, e de fim de semana, socialmente, eu tenho uma religião. Olha que bonito. Socialmente é bonito, não vou dizer que não é. Mas Deus, minha gente, Ele quer para nós algo muito, muito, muito maior. Ele quer algo muito maior. E esse algo maior que Deus quer para nós é exatamente a consequência de uma vida de intimidade com Ele. Deus tem consciência, conhecedor de todas as coisas, de que não existe plenitude humana sem o eterno. Não existe. Numa linguagem cristã, né, a gente costuma usar, não existe salvação sem Jesus Cristo. E o que quer dizer isso da concretude da vida? Quer dizer que não existe felicidade sem Deus. Não existe. Olha quanta gente no mundo de hoje que não é temente a Deus. Quanta gente caminha errante, quanta gente batendo a cabeça, quanta gente fazendo atrocidades e coisas que destroem o mundo, destroem o planeta, destroem pessoas, destroem povos. Nós estamos vivendo nessa época de tantos conflitos internacionais, né? Ucrânia, Rússia, Israel, Líbano, Israel, Irã, enfim, tantos conflitos, e as pessoas ainda não entenderam que a solução de tudo é uma intimidade com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei o que você tem vivido, né? Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, mas eu vou dizer uma coisa: Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida, a sua história, a experiência de morte, de tristeza, de pesar. É o único. Se aproxime de Jesus, viva em Jesus. No versículo 16,
14, ele vai dizer assim: Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Meus queridos, Deus ele quer nos congregar, Deus ele quer que nós nos reunamos, ele quer nos somar. É esse o objetivo de Deus. Deus sabe que a verdadeira felicidade está na alegria de nós vivermos a comunhão, a unidade, a união. E quantas vezes nós buscamos a cisão, a divisão, nós buscamos aquilo que é dividido, aquilo que é isolado, aquilo que é egocêntrico. Por quê? Porque o pecado nos sugere isso. E Deus está falando hoje. Ele está falando, Jesus, ele veio, né? Ele é a nossa paz e ele fez do que era dividido uma unidade. Jesus, no seu sacrifício, na sua carne, ele destruiu o muro de separação. Ou seja, Jesus ele veio, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou para acabar com a divisão e congregar na unidade. E nós, muitas vezes, que nos dizemos cristãos, nós promovemos a divisão. Ora, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque se o Filho eterno de Deus se fez homem e veio pela sua carne destruir as separações, as inimizades, por que nós que nos dizemos cristãos, nós promovemos a divisão? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, para a gente avaliar, minha gente, se estamos ou não caminhando em Deus. Se tudo o que estamos a fazer, nós estamos fazendo em Deus, por Deus, com Deus. Isso muda e faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença naquilo que nós realizamos e no jeito que nós vivemos. Sejamos homens e mulheres promotores da comunhão, da unidade, né? Da congregação, como nos diz Jesus Cristo nessa palavra. Ele veio para promover a unidade. Ele é o vínculo da paz. Que bonito. Depois no versículo 15, num texto bastante longo hoje, né? Vai dizer que ele aboliu a lei antiga, né? Ele aboliu a lei antiga com seus mandamentos e decretos. O objetivo dele é estabelecer a paz e criar um homem novo. Então, Jesus Cristo, minha gente, ele foi um homem muito objetivo, né? Isso é uma visão pessoal, né? Eu sempre acreditei e concebi Jesus como uma pessoa muito esclarecida. Pode ver nos evangelhos suas respostas, o seu parecer sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre pessoas. Ele é pontual, ele é assertivo. Jesus ele não fica enrolando. Jesus ele não fica procrastinando. Jesus ele não fala assim, eu vou pensar. Deixa eu pensar. Eu te dou um parecer. Não. O que é, o que não é, não é. E acabou. Né? Eu acho isso fantástico. Abolindo a lei antiga, ele teve um único objetivo: promover um homem novo. Olha só, promover um homem novo, criado à semelhança de Deus. E ele quis reconciliar esses homens, né, por meio de um só corpo, por meio da cruz, reconciliá-los com Deus. Isso é fantástico. Nós, por meio de Cristo, nos unimos a Deus. E nós precisamos também aprender que não basta se unir a Deus. É preciso se unir uns aos outros. É graças a Ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Ou seja, não pense que você vai conseguir conquistar a realidade divina na sua individualidade.
né? Minha gente, o trajeto que nos leva ao céu. Olha que bonito, presta bem atenção nisso. O trajeto, a estrada, a rodovia que nos leva ao céu, ela passa pela vida do irmão que Deus colocou na nossa vida. Que nós compreendamos, que Deus nos dê sabedoria para entendermos isso, né? Nós não somos mais estrangeiros nem migrantes. Somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. Olha que bonito. Quando a gente se dá conta disso, minha gente, a gente começa a transformar o modo da gente conceber o mundo, as pessoas, as situações, as realidades, né? As pessoas hoje em dia, elas se enxergam inimigas umas das outras. Inimigas. Olha, minha gente, todos nós estamos aqui para vivermos, para sermos felizes, para estarmos em Deus, né? Vamos sair um pouquinho às vezes da nossa visão tão estrita e restrita que o mundo nos propõe e pensemos bem. Todo mundo tem o desejo de ser feliz, de viver bem, né? Por que competições? Por que rivalidades? Por que agressões? Por que tantos sofrimentos desnecessários? Nós somos da família de Deus. Nós somos um só corpo, nós somos convidados a termos parceria uns com os outros para a promoção tanto de um como de outro, né? Entendamos isso em Deus. No versículo 20 ele continua e ele vai comparar, né? Ele vai dizer que nós fomos integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e o próprio Jesus como pedra principal, né? E nós somos integrados nessa construção. No fundo, minha gente, o reino de Deus é uma grande construção. Nós somos parte dela. Nós somos parte dessa construção. Uma construção, eu não entendo muito bem dessas questões agora que eu estou começando a entender um pouquinho, né? Mas numa construção, numa obra arquitetônica, né? Existem vários profissionais que estão a trabalhar, né? O engenheiro, o arquiteto, o pintor, o pedreiro, né? O eletricista, e outros diversos tipos de prestadores de serviços, cada um a fazer uma coisa, para que toda a construção possa ser finalizada, possa se transformar num edifício belíssimo, cheio de esplendor, de suntuosidade, cada qual na sua importância, cada qual com o seu contributo, cada qual com o seu carisma, seus dons, mas todos trabalhando consonantemente para que a construção chegue ao seu termo e ela possa se apresentar com suntuosidade. Uma construção pronta, terminada, onde não existe um mais importante que o outro, onde todos são importantes, onde todos podem participar, onde todos podem congregar. Nós somos integrados nessa construção para nos tornar, meus queridos, morada de Deus pelo Espírito. Que Deus hoje, nesse dia, né, nesta terça-feira, dia 22 de outubro, nos ajude a entender isso. E hoje, minha gente, a igreja celebra a memória litúrgica facultativa de São João Paulo II. Hoje é dia de São João Paulo II, um santo que tocou nossos dias, né? Um santo contemporâneo. Eu, pelo menos, pude caminhar sob o pontificado de João Paulo II. Quando faleceu ele, eu era criança ainda, né? Mas estava vivo. E foi um papa excepcional, marcante, diferente, né? O papa que estava no meio do povo, o papa que iniciou as jornadas mundiais da juventude,
o Papa que mais visitou países, o Papa que ao entrar numa nação beijava o seu solo. Por quê? Porque nós somos irmãos. Aquele solo, mesmo que não seja a minha nação, ele é sagrado. Ele merece respeito, reverência. O outro também é morada de Deus. E eu preciso compreender isso. São João Paulo II nos testemunhou isso de maneira muito pontual, muito frequente. Quando baleado por aquele turco, ele vai visitar o homem e ele se prostra diante do homem como sinal de acolhida, de perdão. Olha, um exemplo fantástico. Eu sempre digo, um Papa que deu muitos tapas na cara da sociedade, sobretudo a sociedade contemporânea, tão egoísta, tão egocêntrica, tão individualista, tão materialista. São João Paulo II interceda por nós. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremo-nos sempre, Deus está no comando de tudo.